Olá pessoal, meu nome é Reinaldo José Dias, sou professor de História. Estou concorrendo a uma vaga para professor PSS do edital 2024. Hoje iremos falar sobre o assunto reforma religiosa. Nossa aula terá como objetivo reconhecer as principais características da reforma protestante, contexto histórico da reforma religiosa, principais figuras da reforma, impactos sociais e políticos da reforma religiosa. Reforma religiosa. A reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. A reforma vê o renascimento ocorreram no mesmo tempo e expressa uma grande renovação de ideias e atitudes. Na Idade Média, a Igreja Católica era rica. O Papa interferia nas escolhas de reis. Porém, havia muitos descontentes, principalmente líderes políticos e religiosos, descontentes com a Igreja e com o imenso poder do Papa. A venda de indulgência e falsas relíquias. Alguns padres e bispos faziam vendas de artigos religiosos. Havia também, na época, corrupção. Muitos membros da Igreja compravam o cargo de bispo e cardeais. Com isto, muitos passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Aqui do lado vocês podem ver uma imagem, que está representando, a representação da venda de indulgência pela Igreja. A indulgência era um perdão que a Igreja oferecia para todos que cometiam pecado e se arrependessem. A indulgência também era um documento, uma carta que a Igreja vendia aos fiéis. E quem possuía esse documento, essa carta, acreditavam que eles eram liberados dos pecados, Eles recebiam o perdão da Igreja. As relíquias religiosas. O que são as relíquias religiosas? As relíquias religiosas são objetos pertencentes, aqueles objetos que pertenciam, era um objeto que pertencia a alguns personagens evangélicos. Exemplo, um anel que pertenceu ao Santo Agostinho, ou um crucifixo, que pertenceu a um monge. Quem comprava da igreja esse crucifixo ou esse anel, eles acreditavam que eram peças que tinham o poder até de curar enfermidade. Muitos relatos falavam que quem tinha esses objetos até recebiam cura. Eles acreditavam que eram objetos sagrados. Os primeiros reformadores. Antes de Lutero, alguns religiosos já haviam proposto mudanças. Entre eles destacam-se John Wycliffe, 1320 e 1384, e Jean Hus, 1369 a 1415. Jean Cliff, 1320 a 1384, foi um teólogo que traduziu a Bíblia para o inglês e criticou o acúmulo de riqueza por parte dos clérigos. Jean Hus, 1369 a 1415, teólogo que traduziu a Bíblia para o tcheco e atacou abertamente o luxo do clero. Por suas críticas à igreja, Jean Hus foi queimado como herege em 1415. Jean Hus foi o primeiro que teve a coragem de denunciar a falta de conduta dos clérigos, o acúmulo de riqueza dos clérigos. E ele também ele deu introdução às teses que foi plenamente defendida por Martim Lutero. Jean Hus, o teólogo que traduziu a Bíblia para o tcheco, ele era de uma família pobre tcheca, que na sua infância, para sobreviver, ele viu na igreja um meio pelo qual ele poderia se alimentar, sobreviver. Como ele vinha de família pobre, ele tinha que trabalhar para a igreja e nas horas de culto ele também cantava. Em 1415, ele bateu de frente contra o clero e por essa astúcia que ele teve, de não concordar com as normas do clero, com a corrupção da igreja, ele foi acusado de heresia pelo Papa e foi queimado vivo na fogueira.
Antes de morrer, João Hus fez uma profecia. Ele disse: vocês estão assando um ganso magro, mas daqui a uns 100 anos surgirá um cisne que irá cantar. De acordo com o relato histórico, João Hus morreu cantando um dos cânticos de Davi. Bom, aqui tem uma imagem, né, de Martim Lutero na Alemanha, né, numa catedral. No início do século XVI, a venda de indulgência aumentou para a construção da nova Basílica de São Pedro, em Roma. Em 1517, o monge Martim Lutero pregou na porta da sua paróquia as 95 teses, um documento contendo crítica à igreja. Era o início da reforma protestante. Essas 95 teses que Martim Lutero defendia, né? Uma dessas teses era a venda de indulgência, a compra de perdão pela Igreja Católica. Ele batia contra esse procedimento. Martim Lutero, devido a esse agravo dessas teses, ele foi tido como herege diante da liderança da Igreja Católica. O Papa Leão X redigiu uma carta chamada Bula Papal, que nessa carta pedia para que Martim Lutero se retratasse, né, por ter escrito essas 95 teses. Mas quando Martim Lutero recebeu esse documento, ele simplesmente rasgou esse documento, porque ele deixou bem claro que ele não ia se dobrar diante as leis romanas. O luterismo. Lutero fundou uma igreja e uma nova doutrina, baseada no seguinte ponto: somente a fé em Deus salva as pessoas. A Bíblia, por meio da qual Deus revela, é uma fonte única e confiável. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Qualquer membro da igreja pode casar. O culto às imagens e a ideia de que o Papa é infalível não tem fundamento. Se a gente pegar aqui no primeiro ponto, somente a fé em Deus salva as pessoas, a gente pode chegar na seguinte conclusão: que sem fé é impossível agradar a Deus. No segundo ponto, a Bíblia, por meio da qual Deus revela, é a fonte única e confiável. A Bíblia é a única certeza da palavra onde Deus fala diretamente sobre salvação para a humanidade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Bom, aqui nesse ponto, o batismo é para arrependimento de pecado. Bem, no ponto 4, qualquer membro da igreja pode casar. Na Igreja Católica, quem exerce o sacerdócio não pode casar. De acordo com Lutero, todos podem se casar. Inclusive Lutero, quando foi expulso da Igreja Católica, ele se casou. Casou com Catarina. Vambora. Catarina Vambora. Que também era uma religiosa e ex-freira. O culto às imagens e a ideia de que o Papa é infalível não tem fundamento. Né? No ponto 5, de acordo com a doutrina católica, o Papa não é um ser humano. Né? Eles veem no Papa assim uma figura angelical. Os primeiros reformadores. Você sabe o que é um herege? Herege quem preza uma heresia, que professa uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma, né? Comete pecado. Martim Lutero, né, por causa das suas 95 teses, e Jean Hus, por atacar abertamente e criticar o poder terreno da igreja, foram taxados como herege. Os reformadores. Os principais reformadores foram... Bom, nós temos aqui Lutero, da Alemanha, né? Luteranismo.
Reforma luterana. Calvino, Genebra. O calvinismo, né? Movimento reformado. Zwinglio, Zurique. Menon Simons, Zurique. Anabatista, Reforma Radical. Henrique VIII, Inglaterra, Anglicanismo. Reforma Anglicana. Bom, vamos falar um pouco sobre Martim Lutero, né? Que Lutero foi considerado um dos principais líderes, né, da reforma religiosa. Quem foi Lutero? Você já ouviu falar sobre Lutero? Martim Lutero viveu no século XVI. Foi a partir das ações de Martim Lutero, em 1517, que deu início à Reforma Protestante. A Reforma foi uma das mais importantes divisões do cristianismo e representou uma grande ruptura no poder da Igreja Católica. Teve uma divisão, né, com essa separação. A Reforma e o Renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias e atitude. Ao longo dos anos, com esses reformadores, se constrói a base do pensamento teológico das igrejas protestantes. Martim Lutero se torna o principal nome entre eles. Em 1517, onde hoje é a Alemanha, Martim Lutero revoltou-se contra as vendas de indulgência, né, que eu já falei sobre indulgência. E ousou discordar da doutrina católica, defendendo a salvação, vida, alma apenas pela fé. Isso significa que boa caridade, esmola, né, isso aí são obrigação do cristão, mas a salvação é somente pela fé. O luteranismo. Lutero criou uma nova igreja e criou novas doutrinas. A justificação pela fé é a fé em Deus, que salva uma pessoa e não as obras que ela praticou. Sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Bíblia, por meio da qual revela, é a única fonte verdadeira. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Qualquer membro da igreja pode se casar. Bom, o calvinismo, né, uma ponta sobre o calvinismo, defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Atividade. Agora vamos fazer uma atividade referente à aula de hoje. Pedirei para que os alunos separem-se em dois grupos, opostos na sala de aula, para iniciarmos um debate sobre o conteúdo que foi explicado. Essa foi a minha aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.